Meu nome é Eduardo Maneira, eu sou o diretor da Monkin Academy e hoje estou aqui recebendo um convidado de peso. Ele possui mais de 25 anos atuando no campo da tecnologia e informação, sendo que quase todo esse tempo foram experiências internacionais e contribuiu com organizações como NASA, Motorola, IBM, Boeing, entre outras. Hoje ele é Chief AI Officer na Zalp e também é professor das disciplinas de Inteligência Artificial, Big Data, Machine Learning na Universidade do Texas, em Dallas, onde reside. É um prazer te ter aqui, Antônio. Bem-vindo. Prazer é meu, muito obrigado. Bom, Antônio, no início da tua carreira, você imaginava que você ia chegar tão longe a tantos países? Olha, imaginar não, né, mas a gente sonhava. Então acho que foi um processo de tentar transformar o sonho em realidade. E aí, como você vai atingindo diferentes níveis ou diferentes conquistas, né, você vai sonhando mais, coisas diferentes e tudo mais. Então é um processo, é uma jornada. E felizmente eu tive uma jornada que eu construí e sinto muito feliz com ela. Legal. Você começou a tua carreira estudando física, e depois migrou para tecnologia de informação, enfim, foi criando essa trilha. O que que você acha que foi ponto determinante para você direcionar a tua carreira para onde você está hoje? Acho que foram diversos momentos, né. Acho que até voltando, na verdade que minha carreira começou mesmo na minha escola técnica, né. Eu fiz técnico em informática industrial, que pode Uhum. entender como robótica e programação ali. Depois, como você disse, fiz física, e todos foram por diferentes desafios, por curiosidade, na verdade, né. Eu fui fazer robótica porque sempre me atraía por eletrônica, computação e tudo mais. Depois fui fazer física simplesmente porque ninguém conseguia me explicar como é que um transistor funcionava. Esse foi um é uma Curiosidade foi o teu motor. foi uma pergunta, né, mas isso derivou várias coisas. Depois eu fui fazer computação, porque eu queria trabalhar com uma coisa um pouco mais aplicada. A física, ela é excepcional, mas ela é não tão aplicada diretamente quando você se forma. Então, eu já sabia programação, consegui emprego como programador, como desenvolvedor de software, né, e aí eu fui fazer especializações na área. E aí a maneira que eu fui desenvolvendo minha carreira, ganhando mais responsabilidades, você tem que adquirir novos conhecimentos. Aí fiz especializações na área de negócios, até que eu terminei fazendo meu MBA também, né. Então uma formação mesclada. E agora também estou fazendo o meu doutorado, lá na Universidade também do Texas, um doutorado, executivo, para complementar meus estudos também. Legal. Bom, quero te fazer uma pergunta que com certeza muita gente que ouviu tua introdução ia ter muita curiosidade em te fazer. Como que é trabalhar na NASA? Olha, é bem legal, tive a sorte de trabalhar com pessoas muito interessantes, né. Um dos meus mentores, quando eu trabalhava lá, ele era um dos ex-chefes das missões Apollo, Uhum. responsáveis pela parte de radar. Eu trabalhava muito com parte de radar na NASA, né. Qual que era o teu papel lá, Antônio? Eu trabalhei com desenvolvimento de software para captura, processamento e distribuição de dados de satélites. Então, eram satélites específicos que eles fazem escaneamento da Terra. Então, Uhum. você pode pensar assim, que tem um satélite que tira fotos, mas na verdade não são fotos. Ele é como se fosse, ele funciona mais ou menos como um morcego, como um radar. Ele manda um pulso, recebe esse pulso. E através dessa troca de pulsos, né, se constrói uma imagem. Então, você consegue, por exemplo, ver através das nuvens e você consegue inferir a altitude e as variações minúsculas da altitude. Então, você medindo isso, você passa por uma área onde tem um vulcão, por exemplo, você mede o vulcão, a área do vulcão hoje. Você passa daqui a uma semana, tem um deslocamento de 2 centímetros. Uhum. Depois, na outra semana, de mais 2 centímetros, o que acontece? Você vê que o vulcão está ganhando pressão, ele está aumentando o seu tamanho ali, né, da área. Então, você pode pensar, daqui a um tempo esse negócio vai explodir, né, vai entrar Sim. em erupção, por exemplo. Então, é esse tipo de informação que eu captava e processava para gerar esse tipo de informação que pode até salvar vidas, né, no Uhum. caso. Eh, Aí é a curiosidade daqui, assim, eu trabalhei minha família tem escritório de topografia, então acho que é algo similar à fotoaerogrametria, que você manda um avião Isso. ou um drone agora nos dias de hoje, sobrevoa a área e consegue fazer o mapeamento ali, toda a estrutura, né. E acho Exato. que foi algo similar que a gente viu bastante recente aqui no Brasil, de monitoramento, por exemplo,
de desmatamento em floresta. Isso. São vários tipos de tecnologia que pode ser aplicada, né? O que eu trabalhei era o SAR, Synthetic Aperture Radar, que era esse negócio dos pulsos, mas tem outras tecnologias que você pode utilizar para capturar, né, mudanças no solo, mudanças na floresta, por exemplo, desmatamentos e tudo mais. Então, Uhum. são dados científicos, mas com aplicações bem práticas. Legal. Então, assim, o teu papel, você estava trabalhando nessa área, né, com esse tipo de aplicação como desenvolvedor. Isso foi em que ano, Antônio? Foi por volta de entre 2001 e 2004. Como que era trabalhar com esse tipo de dados, de informação, de processamento de imagens naquela época? É bem interessante, né, porque hoje em dia, inclusive eu dou aula de Big Data, né, engraçado que o pessoal fala terabytes hoje, né, e pra gente naquela época terabytes, alguns anos atrás, ou uma década atrás, era um número gigantesco, Uhum. mas a gente já trabalhava com essa dimensão de dados. Então eu trabalhei com Big Data, com grandes volumes de dados, quando não existiam uns hard disks aí, né, uns SSDs de 1 terabyte. Então como é que a gente fazia? Assim, a informação que você capturava no satélite era muita informação. Então, tinham umas fitas, uns tapes gigantes assim, né, que você lia, era literalmente né, uma coisa grande, parecia uma mala quase. E depois isso mudou, né? A gente tinha como se fosse uma biblioteca com fitas, Uhum. né, fitas e fitas. Depois veio uma versão mais nova que era como se fosse um silo, e dentro desse silo tinha um braço robótico que tirava as fitas, colocava no drive, depois tirava. Uhum. Então era como se fosse um hard disk abstraído ali, Uhum. né? Era o protótipo da nuvem de hoje. Exatamente, era o protótipo da nuvem, uma excelente analogia aí. Uhum. Cara, legal. Eh, e uma das coisas que, assim, quando eu converso com pessoas que têm muita experiência e passaram por várias transformações, uma das coisas que eu costumo ouvir bastante é que, assim, olha, isso daqui que existe hoje já existia lá atrás, mas agora tem um outro nome. Você consegue eh, ver uma coisa muito similar, o momento que a gente está hoje, por exemplo, de inteligência artificial, Big Data, Machine Learning, algo muito similar ao que já tinha lá nos anos 2000, quando você estava nessa posição? Ou o mundo mudou mesmo, a gente está vivendo um outro patamar, são coisas totalmente novas? Especificamente sobre a inteligência artificial clássica, ela já existia há muito tempo. As pessoas não se atentavam tanto para ela porque, digamos assim, em geral, as pessoas não tinham tanto acesso, nem entendiam isso, Uhum. E né? era, acho que muita coisa restrita a pessoas técnicas, né? Exatamente, exatamente, Desenvolvedores, cientistas de dados. exato. Se você tentava entender, faltava uma bagagem técnica ali, né? Exato, né, exigisse um pouco uma matemática mais elaborada ali, né. Agora, desde 2000 de novembro de 2022, que foi quando foi, né, o nascimento ou a abertura do ChatGPT, que todo mundo começou a usar ali, ver que o negócio respondia, conversava, tinha uma interação quase humana ou humana, as pessoas agora sim entenderam, estão dando valor à inteligência artificial, né. Uhum. Então, em geral, é algo novo, não existia nada similar, né. Existiam outras tecnologias que foram relevantes, que mudaram o paradigma, né, a maneira como nós vivemos, o celular, depois os smartphones, e tudo mais. Eu acho que tudo isso foram grandes mudanças, sim, Uhum. mas a inteligência artificial não tem nenhuma similaridade, antes. Entendi. Eu acho que assim, de paralelo, eu sou engenheiro mecânico de formação, então assim, o que me salvou na faculdade foi o Wolfram, que, que a gente jogava umas integrais cabeludas lá e a gente conseguia, enfim, ter a resposta e tudo mais. O mais próximo que a gente tinha de parâmetro com que é o, por exemplo, o ChatGPT hoje, Gemini ou até mesmo o Bing e outras, acho que estava mais ou menos nessa estrutura e era mais restrito a esse público mais técnico, né? O pessoal que estava olhando um pouquinho Perfeito. mais de dados. Mas bom, eh, você falou um pouquinho de NASA, um pouquinho já da tua visão de inteligência artificial, das mudanças que a gente teve. Mas para fechar esse bloco aqui da tua trajetória, eu queria saber se tem alguma história curiosa que você viveu na NASA ou ao longo da tua carreira, assim, que foi um momento, um ponto de virada ou alguma coisa que fala, caraca, isso aqui foi super importante e me guiou para onde você tá, por exemplo, nas Alp hoje e as aulas que você dá. Olha,
Curiosidade e histórias eu tenho muitas, algumas provavelmente não publicáveis, porque são muito engraçadas e eu não quero expor pessoas aqui, mas são histórias engraçadas em geral. Mas tendo trabalhado na NASA em várias empresas, você acumula muito conhecimento, né, muitas oportunidades. Eu tive a sorte de ter bons chefes na minha vida. Não todos, mas assim, tive pessoas que eu realmente reconheço e agradeço por ter tido a oportunidade de trabalhar com elas. Hã, eu acho que o que mudou realmente, talvez, no caso da NASA, ter tido a oportunidade de trabalhar com pessoas brilhantes como essa. E depois também na IBM, né, Morgan Stanley, e agora aqui na Zalp também, né, nós somos uma empresa jovem, né, somos 14 anos no mercado. Hoje eu sou responsável, além da parte de inteligência artificial da empresa, eu sou responsável pelos negócios, expansão dos negócios dos Estados Unidos, e as coisas estão crescendo. Então, assim, trabalhei em empresas grandes e agora voltando para uma empresa média aqui do Brasil, que ainda numa escala global ainda é relativamente pequena, mas é muito empolgante, né, poder estar de volta trabalhando com o pessoal jovem, todo mundo motivado, para fazer algo novo, diferente. Então, muito baseado em histórias anteriores de empresas que eram pequenas há 15, 20 anos atrás, que hoje estão grandes. Tenho certeza que nesse momento, que é um momento de mudança, ao meu ver, a Uhum, gente vai também conseguir ter uma virada grande. Então, para mim, é muito empolgante. Esse é um momento grande de virada para mim. uhum. Legal, aproveitando que você já comentou das Alp, do teu papel, eu queria entender, assim, qual que é o papel de um Chief AI Officer, que é um cargo novo, com certeza não é um cargo que existia há alguns anos atrás, e queria que você nos falasse um pouquinho mais sobre as Alp. O que que vocês fazem? Tá bom. Bom, eu até brinco e falo comumente, né, que até uns 2 anos atrás nem ninguém ligava para mim, porque eu dava aula de inteligência artificial, Big Data, e era mais um dos professores ali na Universidade do Texas, esquecidos no porão, né? Mas depois que tudo surgiu aí com inteligência artificial, de repente virei o cara mais legal do mundo e todo mundo quer falar comigo, né? Por Então, isso que a gente tá aqui, inclusive. exatamente, tá vendo? Então, esse foi um momento bem bacana. E o que que faz um Chief AI Officer é justamente, nesse momento tem muita divulgação envolvida, porque tá todo mundo tentando entender. É um momento de nascimento de uma nova tecnologia, né? Então tá todo mundo tentando entender o que que é, para que que serve, o que que faz. Então quando a gente vai conversar com clientes, tem muito dessa parte de divulgação, entender, fazer com, né, ajudar os clientes a entenderem e aí construir com eles as soluções para inteligência artificial. Então, nas Alp, a gente faz isso, a gente ajuda os clientes a entenderem a inteligência artificial, a gente entende os problemas que eles existem e como é que nós podemos utilizar a inteligência artificial para otimizar, melhorar ou até criar novos negócios para esses clientes. Uhum. Isso através do desenvolvimento de software, consultoria, treinamento. Somos uma empresa originalmente de Porto Alegre, também estamos com escritório em Florianópolis e também aqui no Cubo, em São Paulo. Cara, legal. Você pode dar um exemplo desses projetos que você faz? Como que geralmente os projetos das Alp funcionam? Essa jornada de aprendizado, identificação do problema, aplicação. Se puder contar um case, acho que Sim, ajuda sim. bastante a materializar. Eh, vamos pegar, por exemplo, um grande banco aqui de São Paulo, não posso divulgar Uhum, o nome ainda, mas nós fizemos isso, nós fizemos um trabalho com eles de educar uma grande parte dos funcionários, né, dos colaboradores ali. Entendemos os problemas que eles tinham. Eu trouxe casos de outras instituições financeiras que estão aplicando inteligência artificial para que eles entendessem o que que é possível. Nós analisamos depois, conjuntamente, todos os problemas que eles têm dentro das áreas, construímos, junto com eles, possíveis soluções, e aí conseguimos também construir soluções que nós fizemos essa parte de ação com eles. Então, nós trabalhamos de ponta a ponta, desde a educação, entendimento, construção, e a gente entrega também o software funcionando com inteligência artificial depois. legal. É o que geralmente na Monk Academy a gente chama de usar a inteligência artificial como uma lente. Para você pegar aquela inteligência artificial, colocar, falar assim, olha, deixa eu olhar para os meus processos, para os problemas que eu estou aqui, onde que a gente pode trabalhar.
E aí até queria entender assim, o grau de complexidade dessas soluções, sabe? Que, por exemplo, uma solução de inteligência artificial pode às vezes ser uma coisa que eu vou chamar aqui de mais artesanal, como fazer um prompt ali que vai te ajudar no teu dia a dia, mas que você vai usar uma vez. Você pode criar um agente de inteligência artificial, depois você pode criar um software com uma lógica de SaaS mesmo, que vai acessar esse tipo Uhum. de informação. Qual que é o grau de complexidade desse tipo de solução que vocês têm desenvolvido? Se puder dar alguns exemplos desses projetos? Sim. Bom, eu acho que a gente tem que tomar cuidado também com a maturidade, de cada organização e do nível de risco que a gente quer correr naquele momento. Uhum, Não adianta a gente querer também abraçar um projeto de 5 anos, agora, gigantesco. A gente tem que começar devagar com os clientes para que eles mesmos entendam as complexidades envolvidas. A inteligência artificial não é nada sem dados. Então, muitas vezes tem que começar organizando os dados antes de qualquer coisa, antes de fazer qualquer inteligência para o cliente. Então, a gente também trabalha nessa área. Ah, eh, Alguns casos, por exemplo, né, a gente está trabalhando com uma startup dos Estados Unidos, onde a gente está desenvolvendo um produto para eles de recomendação de comida. Aí você pode falar: "Mas recomendação de comida todo mundo já faz, né?". Mas é uma recomendação de comida baseado no sabor. Então eles têm, essa informação científica do qual sabor que você gosta. Baseado nas comidas que você consome, eles conseguem construir uma paleta de sabores. E a partir dessa paleta de sabores, ela vai recomendar outra. Então tem muita uhum. inteligência artificial para entender como é que você extrai o sabor, constrói a sua paleta de sabores e pode gerar novas oportunidades para Uhum. você, novas experiências para você através desse sabor, entende? Legal. Bom, pelas minhas contas aqui, a minha inteligência artificial aqui já contou 48 vezes a gente usou a palavra inteligência artificial. Se você está assistindo agora, pausa o vídeo, volta e conta. Não, brincadeira. Mas assim, esse mundo de AI, inteligência artificial, Gen AI e derivados, a gente tá ouvindo isso muito, assim, aí, e fica até muito aquela coisa meio até tonto, né? De, nossa, AI, mas assim, na essência, sabe? Descomplicando, sabe? O que que é inteligência artificial? Assim, o que que é fundamental as pessoas saberem para transformar esse buzzword em alguma coisa prática mesmo, para a vida delas? Bom, na verdade, o conceito da inteligência artificial, ou redes neurais, que é uma das divisões ali, ela foi feita para imitar o cérebro humano, com uma complexidade maior. Então você tem a sua inteligência artificial clássica, que é onde você consegue classificar coisas. Então vamos dar uns exemplos aqui, né? Eh eh, Como você faz classificação? Então você tem uma população, por exemplo, de consumidores do seu produto. Só que você não sabe nada sobre essa população. Então você tem informação de endereço, idade, raça, salário, um monte de informações. Como é que você consegue extrair quais são os grandes grupos de consumidores que você tem? Uhum, Então você consegue usar essa inteligência de agrupamento. E para que você quer fazer isso? Para você poder fazer um marketing mais direcionado. Então, se você sabe que o seu consumidor é uma senhora, em média, de 35 anos, com 2 filhos, que mora na Moca, ou um senhor de 60 anos que mora em Perdizes, ou mora no interior do Rio Grande do Sul, por exemplo, você sabe que existem grandes grupos de consumidores. E aí você consegue fazer um marketing direcionado do seu produto para esse tipo de população. Entende? uhum, Então essa é uma maneira de você fazer isso. A classificação é você tem, digamos assim, vários tipos de item numa cesta, você treina uma máquina e a partir desse que você treina uma máquina desses tipos de coisas, digamos assim, pode pensar em diferentes frutas, vai para facilitar. Você treina a máquina, isso aqui é uma maçã, você mostra vários tipos de frutas com o tag, com o nome, né, da cada uma dessas frutas. E depois você pode classificar frutas automaticamente. Agora, qual que é o exemplo prático disso, né? Exemplo prático é, você pode, por exemplo, alguém faz uma aplicação de crédito para para financiamento de alguma coisa, né? Você tem aqueles que devem ser aprovados versus aqueles que não devem ser aprovados. Então, uma vez que você treina a máquina com essas informações, qualquer aplicação de crédito passando por essa máquina que já foi treinada, ela automaticamente vai dizer se aquele crédito pode ser aprovado ou não. não.
No caso de inteligência artificial nova, generativa, as aplicações são muitas, né. Tem muitos exemplos, você consegue gerar texto, que são o caso do ChatGPT, você consegue gerar imagem, né, com vários outros aplicativos aí, o DALL-E que faz isso. E agora coisas muito fantásticas, né, tem o Suno, que você consegue gerar As música, músicas, nossa, já fiz que é várias. então, hoje eu estava até falando aí numa palestra, né, pra mim que sou limitado musicalmente, que eu faço ruído educado, né, eu pego o meu violão ali, mas fico longe de todo mundo para ninguém ver e não sofrer. Mas você pode pegar, ir no ChatGPT, pedir para gerar uma música, né, da sua namorada, seu namorado, seja lá que for, dar as características físicas, né, seu cabelo é preto, seus olhos verdes, blá 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 blá. Aí ele gera um poema, aí você pega aquele poema, joga no Suno, pede para gerar uma música daquela letra com o Um tema de bossa MPB, nova, né, pronto, você já virou sucesso, entendeu? já casou, no outro Já dia está casou, casado. aí vai depender de outras eficiências, mas assim, ajuda bastante no progresso, né, da jornada ali. Então, assim, são coisas muito bacanas que estão surgindo. No mundo Legal. corporativo, tem muita coisa para ser feita ainda. Eu acho que esses são exemplos que eu estou dando aqui, muito, né, no caso desses aplicativos, muito individuais para a pessoa. Agora, o mundo corporativo é um universo de possibilidades. É um universo Uhum. de possibilidade para todos os ramos. E, e todo mundo vai ter que abraçar, todo mundo que vai ter que entrar e entender a inteligência artificial e como é que ela vai se aplicar. Aí pegando esse ponto, é, assim, eu sou um advogado de inteligência artificial, entusiasta, faço bastante coisa, mas todo mundo mesmo? Eu acho que sim, de uma forma ou outra. As empresas, elas estão correndo um risco de sofrerem grandes transformações. Estão sofrendo grandes transformações. Então, acho que a adoção da inteligência artificial, ela não é uma opção, ela tem que ocorrer, por risco de desaparecerem. Uhum. E não só isso, né? Se a gente pensa assim, se você consegue gerar vídeo, imagem, você já consegue gerar vídeo, né? Sim. E qual que é a grande preocupação, por exemplo, para as empresas, para a indústria de Hollywood, que gastam Até por isso que milhões. estavam tendo as greves, né, no começo do ano, com os roteiros, com a Exato, geração de porque agora você já consegue imagens. gerar um roteiro interessante, você já consegue gerar um vídeo. Então, assim, não só a indústria de Hollywood, como a indústria também de música, tá todo mundo atento na IA generativa. De publicidade, Todo todas mundo. essas criativas, né? Porque é uma transformação muito grande, né? Você consegue otimizar, você consegue fazer tudo mais rápido com menor custo. E as pessoas, né, da indústria de filmes estão com medo realmente, porque todo esse poder de criar vai sair da mão de uma indústria gigantesca e vai cair na mão do indivíduo. Você individualmente pode gerar o seu próprio filme, com a sua própria história e ser modificada da maneira que você quiser. Então, como é que fica isso daí? É uma mudança muito grande de paradigma, né? Uhum. É, e agora assim, as possibilidades são gigantes, né? Acho que o que você trouxe aqui, né, eh, assim, eu costumo enxergar a inteligência artificial como um jogo de imitação. Assim, ó, a máquina imitando o humano, que era até o nome do filme lá do Turing, quando ele ensinava a máquina a quebrar o código nazista lá e tudo mais. Então, assim, eu acho que é muito nesse jogo de imitação que começou imitando ali com as redes neurais que você comentou, né? Que a máquina imitando a estrutura do cérebro humano. Só, a gente foi mexendo isso, né? Criando vários parâmetros, só que agora parece que a gente desbloqueou uma segunda fase nesse jogo de imitação, que assim, realmente o cérebro ficou bom. O Large Language Model, o LLM, que é a base ali dessas inteligências artificiais, elas conseguem representar bem o humano. E agora a gente está indo até num momento de geração avançada de conteúdos, como você comentou, né? De música, de imagem, de texto e de tudo mais. A jornada para a gente chegar nesse ponto, você comentou, né? Assim, tem a inteligência artificial que a gente pode chamar de tradicional, Uhum, que era a que existia antes ali da OpenAI lançar o uhum. ChatGPT, que a gente tinha ali toda a estrutura de análise de dados, de clusterização, de análise até de regressão, enfim, dessa estatística com um grande volume de dados, vamos Isso. simplificar nesse formato, e daqui para frente a gente tem essa generativa, né, que conhece muito bem a base de treino, os conteúdos ali começa a gerar.
Como eu concordo contigo, acho que a gente está numa janela aí de 3 anos, sabe, de oportunidades. Eh, e vai ser muito importante para as empresas saberem como navegar, como caminhar por esse novo caminho, para esse portal que se abriu. E eu até queria, eu sei que vocês criaram o AI Maturity Model, o modelo de maturidade de AI, e eu queria saber o que que tem nesse modelo, como que ele funciona, como que as empresas aplicam, por que que vocês desenvolveram ele? Tá, bom, o modelo de maturidade de inteligência artificial, e tem o site que é maturitymodel.ai. Ele é uma ferramenta que consiste em 10 disciplinas, que deve ser usada para as empresas, pelas empresas, para entenderem se elas estão prontas para a adoção e desenvolvimento da inteligência artificial dentro das corporações. Uhum. E Quais são essas 10 disciplinas? Pode dar alguns exemplos de alguma, assim? sim, sim, então vamos lá. Você tem data, então você tem que ter seus dados bem estruturados. Se eles não estão bem estruturados, você tem que voltar atrás e entender. Então, o modelo de maturidade vai te dizer, de 0 a 5, em qual nível de maturidade você está? Ah, estou no nível 0, por exemplo. Ah, então Uhum, você vai ter que fazer isso, isso, isso para chegar pelo menos no nível 3 para você começar a experimentar com a inteligência artificial com seus dados, sim, entende? Ah, você tem um processo de desenvolvimento de software, que no final das contas também tem bastante software. Ah, não tem, então você vai ter que desenvolver seu modelo de maturidade, sua maturidade para aquela disciplina. Ah, pessoas, que é uma outra disciplina. Você tem pessoas formadas que entendem? Ah, não tem, então você vai ter que ver o uhum, caminho que você tem que seguir até você chegar no nível mínimo de maturidade das pessoas para que você consiga implementar a inteligência artificial, entende? entendi, legal. E como que funciona para as empresas aplicarem isso? Bom, eu estou publicando todas as disciplinas de forma Uhum, aberta para que as pessoas possam pegar e utilizar, mas também a gente nas Alp, a gente provê essa consultoria de justamente ajudar as pessoas, as empresas, né, a entenderem onde elas estão nessa jornada de desenvolvimento das suas aplicações de inteligência artificial uhum, e do entendimento em geral também de inteligência artificial. Então, a entendi. Zalp tem essa função também de usar na prática o modelo que é aberto para todo mundo usar, mas a gente também aplica para os nossos clientes esse modelo. Legal, então é como se fosse uma anamnese, olhando para diversos aspectos ali que são importantes para a inteligência artificial. Você comentou dados, a parte de desenvolvimento também, pessoas. Isso. Imagino que deva entrar governança, enfim, outras Tem a coisas dentro desse. governança, exatamente, tem governança, né? E estratégia também. Uhum, Então, foi tudo muito inspirado em outros modelos de maturidade do passado, né? O CMMI, que tinha também suas disciplinas. Você tinha o modelo de maturidade ágil, que também tinha suas uhum, disciplinas. Então, o modelo de maturidade de inteligência artificial serve para esse momento, para as empresas entenderem onde elas estão e para onde elas querem uhum. chegar. Nesse momento, vocês já conseguem ter uma visão de quais são esses arquétipos de empresa? Por exemplo, quem está no nível zero tem no nível inicial tem esse nome, é mais ou menos nessa estrutura. O pessoal está no nível médio, assim, avançado. Vocês conseguem classificar nesse modelo já, Antônio? Eu não diria classificar, porque Uhum. cada empresa tem. A gente pensa, né, que todas as disciplinas vão estar mais ou menos no mesmo nível, mas não é verdade, né? Não é verdade. Eu não consigo ver com clareza, assim, separações de empresas. O que eu vejo existem empresas que não adotaram, nunca se ligaram para dados. Todo mundo estava falando de Big Data alguns anos atrás, né? E não Eu se acho que a atentaram a importância isso. dos dados, que acho que assim, a gente fala muito de dados e fica às vezes até um negócio meio etéreo, assim, né? Mas por dados por quê, né? A gente acabou de falar, tipo, inteligência artificial é um jogo de imitação. E se você não tem os dados, a máquina não sabe como que ela vai se comportar como você ela quer. Então, Perfeito. assim, levar isso para a máquina, deixar isso muito bem estruturado, acho que é importante, né? Para. Isso, e muitas empresas não se atentaram a isso há 3, 4 anos atrás, quando estava se falando de Big Data. Para você construir uma inteligência artificial, você precisa de todos esses dados, de toda essa inteligência. Então, assim, o que eu vejo é empresas que ainda estão há 2 gerações atrás, em termos de tecnologia, para poder implementar uma inteligência artificial. Então, primeiro elas têm que organizar os dados, depois começar a fazer alguma inteligência básica, um business intelligence ali, um BI, Uhum, e aí depois você pode começar a fazer inteligência artificial. São 2, 3 gerações de tecnologia
que algumas empresas estão atrás, sabe. Então essas empresas, principalmente, deveriam estar muito preocupadas, eu acho. É. E você acha que a inteligência artificial pode ser um salvador dessas empresas? Por exemplo, fazer uma empresa que estava lá atrás, não passou pela transformação digital, mas agora com GenAI, conseguindo desenvolver código, esse tipo de coisa, você acha que a gente vai conseguir dar esse leapfrog de uma empresa que estava lá no passado, naquela tecnologia e trazendo para cá? Ou você acha que a gente vai ter que ir passo a passo mesmo? Olha, uma empresa que está lá atrás, o que que ela precisa, na verdade, é uma boa gestão, né. A inteligência artificial ela é um ferramental muito poderoso que vai te Uhum, ajudar na disputa, numa concorrência, né. Então, você vê Walmart, que compete ali numa margem uhum, muito pequena de lucro, mas extremamente otimizado, né. Eles têm um centro lá no Texas, de inteligência artificial, onde o pessoal só trabalha nisso, em máquinas para otimizar preço, otimizar supply chain, otimizar tudo. Então, se você tem uma rede, sei lá, de supermercados ou uma rede, que vende produtos eletrônicos, por exemplo, você vai ter que competir com o Walmart, com a Amazon, é difícil, né, porque eles estão extremamente otimizados, inteligentes. Qual que é a grande oferta que você vai ter para convencer os seus consumidores? O preço é algo muito sensível para os clientes. uhum. Então, assim, como eles conseguem otimizar ao máximo, se você é uma empresa dessa indústria, como é que você vai competir com eles? Fica difícil. Isso é válido para qualquer indústria. Você vai ter sempre os líderes e os que estão seguindo. Só que agora a coisa ficou mais séria ainda, né, com Uhum. a inteligência artificial. É, você precisa ter uma estabilidade básica para você vir com a tecnologia, porque no fundo, o papel da tecnologia é dar escala para aquilo que existe. Se aquilo que existe é bagunçado ou não é consistente, você vai dar escala para uma coisa ruim. Você só amplifica o que está errado. Exatamente. Então acho que essa estabilidade que você comentou, acho que é essencial para isso, e essa é uma das barreiras, né, que você tinha comentado, né, ter ali a estrutura de dados. Tem alguma outra barreira que você enxerga que é tão importante quanto essa, nessa jornada de evolução? A adoção em si da tecnologia, né, a inteligência artificial, ela é um tema complexo. Hoje em dia existem muitos poucos profissionais ainda na área, aqui, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. A formação desses profissionais também é complicada, porque como eu disse, ninguém ligava para que, né, tá lá o professor de inteligência artificial lá, que bom, parabéns para ele, né. Mas Uhum, agora tá todo mundo querendo aprender, né, e não existe um exército de professores de inteligência artificial, de uhum, educadores. Então muita gente está se virando, aprendendo como dar, se joga e sai aprender a nadar, né. E então a formação dessas pessoas, como é que fica? Você precisa de engenheiro de dados, você precisa de especialistas em algoritmos, inteligência artificial, arquitetos. Onde estão essas pessoas? uhum. Não existem, vão ter que ser formadas. Então esse eu acho que é um grande desafio, você precisa da mão de obra qualificada. Ensinar bem as pessoas. Eu estava lembrando esses dias, estava numa conversa com o pessoal da NVIDIA, e achei muito boa a piada de uma pessoa que colocou lá. Falou que um colega dele de trabalho faz 13 anos que trabalha na empresa. Aí disse que chegou em casa, um dia o pai dele falou: Nossa, você viu essa empresa aqui, NVIDIA? do- Virou uma empresa maior do mundo e tal, não sei o que, esse negócio de inteligência artificial. E aí a pessoa falou: Ah, é, pai, legal, né? Eu trabalho lá tem 13 anos, assim, sabe? Virou, virou uma coisa que as pessoas começaram a entender agora o que que é, pra que serve, pra que Mas mesmo a aplica. NVIDIA, ela se transformou, ela não era uma empresa de inteligência artificial, ela é uma empresa que fabrica originalmente placas para PCs de pessoas que gostam de jogar, Os de gamers, né? aceleradora Uhum. de vídeo. E aí, quando inteligência artificial aí de repente virou, né, a coisa, todo mundo queria fazer também. Só que o Uhum. único grande fabricante de placas era a NVIDIA, e tornou o que é hoje. Tá. E aí, acho que pegando esse que você tinha comentado, né, de formar esses profissionais, como que você acha que inteligência artificial deve ser ensinada dentro do ambiente corporativo? Eu acho que tem que dar oportunidade para as pessoas usarem as ferramentas, GPTs, qualquer ferramenta, né. Deixa o pessoal usar, coloca algumas políticas de não ficar colocando dados privados da empresa lá, Uhum. mas para uso pessoal, para uso com dados que não sejam sensíveis, eu acho que elas devem utilizar sim. É a melhor forma de ter uma educação mais espalhada. E pra prática mesmo, assim, E mão para na prática, massa. porque você não é todo mundo que vai precisar entender o que que é uma regressão linear, como é que funciona o algoritmo de classificação. Uhum.
primeiras pessoas elas vão ser usuários da inteligência artificial, que comece aí. E aí aquelas pessoas que se interessarem mais e mais, naturalmente elas vão gravitar para um aprendizado mais profundo. Uhum. E aí acho que entra dentro desse pacote, né, começar ali entendendo o que que é uma engenharia de prompt, falando especificamente para inteligência artificial generativa, e aí começar a explorar como customizar a LLM, né? Fazer o RAG, fazer, enfim, outras Isso. técnicas de fine tuning para Isso que há evoluir. poucos meses atrás eram coisas complicadas de você fazer. Hoje você consegue ir lá e fazer um RAG assim, conectando linhas, né? Só Uhum, conecta essa base de dados, carrega esse PDF ou esse Excel, aprenda sobre isso e você uhum, consegue fazer isso. Então, assim, eu acho muito legal. As pessoas podem construir o próprio GPT otimizado, né? De uma forma bem simples. uhum. Concordo com você plenamente Legal. aí. Bom, para quem está nos acompanhando, talvez tenha ficado um pouco perdido no que é o tal do RAG. Então, assim, RAG aí, professor, por favor, me complemente, me corrija se eu estiver errado, mas é uma técnica de customização dos LLMs, né, dos Large Language Models, que embasam essas ferramentas. Você vai pegar ali um banco de dados, e você vai ensinar a tua inteligência artificial, vetorizando ali, né, toda a tua base de conhecimento, para que a inteligência artificial generativa interprete aqueles dados e na próxima vez que for, requisitado, ela utilize isso como parte da resposta, né. Tirei de uma forma meio quebrada aqui, mas se puder explicar de volta o que que é o RAG para o pessoal levar, acho Tá que vai bom, ser legal. o RAG é basicamente assim, você tem a LLM que ela foi treinada com dados, digamos, de várias fontes da internet, né, New York Times, Estadão, tudo que existe na internet, basicamente foi utilizada, né, o Wikipedia, foi utilizada para gerar essas grandes LLMs, que são esses modelos. Mas aí você quer treinar essa LLM, esse GPT, com seus dados específicos de algo que você esteja trabalhando. Então você cria como se fosse uma base de dados, né, um conjunto de dados que pode ser arquivos e tudo mais ali do lado, e você fala para esse LLM, usa essa referência adicional aqui. Então você Uhum. tem aquela base de dados onde ele sabe falar todas as línguas e tudo mais, e você tem uma pequena base de dados adicional aqui do lado, com seus dados em particular. E aí você fala para o seu LLM usar essas informações. Aí você pode ter informações, por exemplo, sobre a sua escola, sobre o seu consultório, sobre o seu hospital, autocontido, sem expor os seus dados para uma grande LLM. Não, legal, perfeito. Bom, e agora caminhando para o fim da nossa conversa aqui, eu queria ir lá para a fronteira do conhecimento, Uhum. e te ouvir como professor, conhecer um pouquinho mais assim quais são tuas áreas de pesquisa, o que que você acha para onde a gente está indo com inteligência artificial, em especial a generativa que está mais popular. eh, e também entender, assim, acho que tem algumas notícias já, né, de visão de, talvez a gente tenha chegado num platô de inteligência artificial generativa, a diferença entre a versão 4.0 e a 4O, a do Omni lá do ChatGPT, não teve um grande salto, e para 5 talvez não tenha um grande salto. Você enxerga, assim, olhando para a fronteira do conhecimento, o que você acha que está por vir? A gente está próximo de uma estabilização, talvez a gente tenha que focar mais na aplicação. Qual que é a tua visão dentro do que pode estar por vir? Olha, eu acho que já avançou bastante primeiro. Eu acho que muitas soluções que vão surgir daqui para diante, que a gente tem acompanhado, que eu tenho visto e até trabalhado com meus clientes, eh, muitas soluções vão ser soluções de arquitetura. Então você tem as seus LLMs, ou suas AI generativas, mas como é que você combina isso com outras soluções para construir algo útil? Eu acho que tem um universo de possibilidades só na Uhum. utilização do que já existe. Agora, vamos falar especificamente de avanços específicos de AI. Eu acho que tem muita coisa surgindo, eu acho que novos níveis de geração de imagem e vídeo vão surgir, até mesmo de conteúdo, de texto, né, mais apurados ainda. Os investimentos que estão sendo feitos são em ordem de trilhões para se treinar modelos, para se conseguir um avanço ainda maior. Ah, todo mundo está falando de conseguir atingir o mais rápido possível a, a inteligência artificial geral.
que é a que Uhum. realmente consegue emular todas as capacidades de um cérebro. Esse é um sonho, muita gente fala que vai atingir logo. Sci-fi, né? É, exatamente. A minha opinião é que acho que eventualmente a gente vai chegar lá. Eu não acho que seja tão rápido assim. A não ser que alguém consiga um breakthrough, né? Um descobrimento de um Uhum. outro algoritmo. Assim como foi os Transformers. Transformers, né? Com o paper do Google ali, que começou com All You Need Is Attention, né? Esse era o título E o mais curioso disso tudo, né, que quem publicou foi o Google e quem tá se dando muito bem nessa OpenAI é quase que o caso da Kodak revivido, né? Exatamente, é muito interessante ver como as coisas são, né. Então, assim, pegaram um artigo e falou: "Nossa, que é mágico", e correu com ele e transformou tudo, né. Uhum. Então, assim, eu acho que tem muitos avanços para ocorrerem ainda, tem muito dinheiro envolvido, mas muito dinheiro envolvido. Só você vê o desespero das Big Techs, incluindo Apple e tudo mais, para desenvolver coisas novas. Então, assim, quando você tem recursos aplicados a alguma coisa, essa coisa vai ser desenvolvida Uhum. muito além do esperado. Então, eu espero grandes avanços ainda pelos próximos anos, Uhum. inteligência artificial e me surpreender cada vez mais. Eu também me surpreendo alguns dias, né? Algum desses aplicativos que eu vi, o Suno, por exemplo, tem um outro bem famoso que muitos brasileiros trabalham nele, que eu acho bem bacana, que é o Moises.ai, né, que você consegue pegar uma música e separar os instrumentos daquela música e para você poder tocar junto depois. Legal, É sensacional. legal. Bom, HeyGen acho que tá nesse grupo também, né, de De geração geração de de vídeos, vídeos. produção de vídeos. Aqui na Monk a gente tem usado bastante isso, até como uma brincadeira. Recentemente a gente lançou um programa de introdução à inteligência artificial numa empresa de energia. E a brincadeira para todo mundo se interessar pelo tema, a gente gravou um teaser com o pessoal de RH, o pessoal de inovação falando. A gente pegou esse vídeo e traduziu ele em várias línguas e fez uma chamada assim: olha, pessoal, se você quer ficar fluente em inteligência artificial, assim como esse pessoal aqui é fluente em diversas línguas, vem para o curso de introdução, porque é muito simples. É muito E simples. acaba que é uma coisa meio que mágico, assim, né? E, enfim. Mas acho que olhando para frente, assim, professor, qual que é a sua motivação agora para continuar inovando com AI dentro das Alp? O que que vocês estão ambicionando e o que que deve vir por aí? Olha, felizmente a gente está tendo bastante parcerias, né, com clientes novos, que são startups, scale-ups, na área de inteligência artificial. E agora também a gente está começando a conversar e a trabalhar já com grandes clientes corporativos na área de finanças, né. Então a gente tem empresa na área de health, finanças, consumidor direto, enfim, está surgindo por todos os lados e é fascinante os projetos que surgem, sabe. A gente recebe algumas startups que a gente fala: "Nossa, realmente dá para fazer isso? Eu nem sabia". Lógico, eu não posso falar de tudo, porque tem que assinar lá o NDA, né, Uhum, para não ficar falando muito, mas você vê coisas que, puxa, realmente vai mudar muita coisa com isso daqui, sabe. Então acho que nos próximos poucos meses, já está surgindo, né, mas nos próximos poucos meses, nós vamos ter uma safra muito grande de empresas novas que estão nascendo já com inteligência artificial no seu core, né, no seu núcleo, e que vão criar grandes mudanças de como as coisas funcionam, uhum, entende? Em vários setores. Então, assim, é muito empolgante para mim ver tudo isso acontecer. Acho que é um grande momento para indústria em geral. E acho que para todos os consumidores também, né? É uma das minhas grandes paixões também educação, acho que tem muita oportunidade ali. Hã, vamos ver, tem gente que não é tão otimista com a inteligência artificial, mas eu sou muito otimista. legal. Bom, acho que eu concordo contigo e tenho uma visão semelhante, de que a gente está no momento de aplicações, de se surpreender com essas novas possibilidades. Só que eu até costumo dizer assim que assim, e agora, né? Usando o IA, e agora? E agora o que que a gente faz, né? E ainda dá tempo de fazer alguma coisa relevante, mas não tem tanto tempo assim. A gente está numa janela de oportunidade aí que eu imagino nos 2, 3 anos, até a gente chegar numa estabilização, ou enfim, principais frutos terem sido escolhidos. E acho que quem
tá num momento, de um mercado que precisa se reinventar, que precisa crescer eficiência, que precisa ter um contato com o cliente mais próximo, esse é o momento, não dá para esperar muito mais para começar a enxergar essa transformação com o IA. Tem nos Estados Unidos, assim, nesses últimos 2 anos, né, acho que o ano passado foi o ano de todo mundo abismado, vendo o que estava acontecendo. Esse é um ano de: "Tá, estamos entendendo, vamos experimentar um pouquinho", muito no nível individual. Uhum, Agora o que eu tô vendo, os budgets grandes começando a ser alocados já para o ano que vem para os grandes projetos. Então, no caso, a gente vê isso porque o volume de contatos que a gente está tendo, né, o pessoal chamando as Alp para conversar, tá especificamente com inteligência artificial, tem aumentado bastante. Então eu vejo realmente as empresas todas se preparando para o ano que vem, os grandes investimentos acontecerem, e aí os primeiros resultados, a partir do meio do ano que vem, final do ano que vem, as grandes empresas vão começar a mostrar as suas caras e as suas novas garras com inteligência artificial. legal. Bom, professor, muito obrigado pelo papo. Para você que nos acompanhou, fica a sugestão de você acessar o modelo de maturidade das Alp para fazer essa autoavaliação dentro aí das 10 disciplinas, preparar a sua jornada. Agora é hora de começar a caminhar. Muito obrigado pelo papo e nos vemos no próximo de Galho em Galho. Agradeço. Muito obrigado. Valeu.